Amigos e amigas salvacionistas e demais colaboradores do Exército de Salvação. Em mais esta entrevista da série, vamos falar sobre o nosso Departamento de Finanças. Finanças tem sido um grande desafio do Exército de Salvação no Brasil. Temos tido muitos desafios, muitas lutas. Precisamos estar sempre à procura de recursos que nos ajudem a manter o bom andamento do nosso trabalho. Por isso, dependemos de Deus em primeiro lugar, também da generosidade daqueles que acreditam na nossa missão e nos serviços prestados pelo Exército de Salvação. Nessa luta, contamos também com a colaboração de todos os nossos oficiais, soldados, amigos e doadores da obra salvacionista. O Departamento de Finanças é quem trabalha no controle e na prestação de conta desses recursos. E como trabalha? Recursos de pessoas que generosamente têm dado em prol do nosso trabalho, do nosso ministério que fazemos por amor às pessoas mais necessitadas. E por isso, nós queremos entrevistar nesse dia o Major Peter Dave, que é o secretário, é o responsável pelo Departamento de Finanças aqui da nossa sede, o Quartel Nacional. Major Peter, é um prazer ter você aqui conosco. É um prazer conhecer um pouquinho mais a respeito do trabalho incansável que o Departamento de Finanças faz. E aqui gostaria de perguntar, perguntando quais têm sido os maiores desafios do Departamento de Finanças em relação aos recursos do território do Brasil. Obrigado pelo privilégio, Coronel. O prazer é meu. Acho que o maior desafio que enfrentamos em relação às finanças neste território é o pensamento pequeno. Deixe-me explicar. Se pensamos que nós, como indivíduos, somos insignificantes, seremos tentados a pensar que nossas ações passam despercebidas. Pelo contrário, as pessoas sempre olharão para nós e para a forma como lidamos com o dinheiro. A maneira como lidamos com o dinheiro não afeta apenas nosso ambiente imediato, mas também o exército em geral. Os próprios olhos de nossa nação estão sobre nós. Pensar que somos pequenos leva-nos a acreditar que não somos uma força a ser reconhecida. Pelo contrário, fazemos parte do Exército de Salvação e somos dignos do apoio financeiro da comunidade, tanto da nossa comunidade como das vilas e cidades em que vivemos e ministramos. O pensamento pequeno nos leva a acreditar que estamos sozinhos e que não há ninguém para nos ajudar. Deus colocou pessoas em sua vida para ajudá-lo com as finanças de seu corpo ou unidade. Acredite neles. Confie neles e trabalhe com eles para ser responsável por tudo o que Deus lhe confiou. O pensamento pequeno leva à fé pequena, mas é uma fé forte e crente que leva a maiores oportunidades, mais recursos financeiros e mais oportunidades de serem usados por Deus para abençoar nossas comunidades. Como Abraão, Deus quer nos usar para abençoar esta nação. Vocês estão ouvindo esse sotaque gostoso, não é? O Major Peter é um cidadão australiano que deixou sua terra para servir, para trabalhar aqui na nossa terra, no Brasil, né? E nós agradecemos sua disposição e seu amor também em trabalhar conosco. Major Peter, mais uma pergunta. Que ações são necessárias para que possamos ter uma boa saúde financeira?
Acho que transparência e responsabilidade são as ações mais importantes que podemos tomar para colocar nosso território em boa saúde financeira. Temos regras financeiras a seguirmos e nós fazemos apenas o que é conveniente ou fácil. Algumas regras financeiras são difíceis de seguir. Mas lembre-se, os olhos estão nos observando e não cumprimento das regras significa trabalho adicional para outra pessoa. Responsável por todo o dinheiro recebido. A tentação espreita aqui. Deposite todo o dinheiro. Pague por transferências bancárias. Guarda todos os seus recibos ou notas fiscais. Seja meticuloso. Não há espaço para perto é suficiente com finanças. Ok, então transparência e responsabilidade. Temos que lidar com as finanças, especialmente as finanças do Exército, com transparência e responsabilidade. Gostaria de fazer aqui a terceira pergunta. De que forma nós oficiais e os salvacionistas podem continuar ajudando? Oficiais e soldados podem continuar a ajudar, mantendo uns aos outros responsáveis. Apoiam um ao outro. Registre todas as arrecadações, dízimos, ofertas e doações. Não se deixem tentar usar o dinheiro e não registrem. E que Deus confiou a vocês. Apesar é desonesto, isso é contra a lei brasileira. Apoiem um ao outro. Oficiais confiam nos seus oficiais locais financeiros ou tesoureiros. Os oficiais locais trabalham e promovem o trabalho do Exército. Finalmente, Coronel, quero desafiar cada soldado e oficial a dar o seu dízimo. Dê para a obra de Deus e testemunhe as abundantes bênçãos de Deus. Veja-as fluir como um rio sobre você e seu corpo ou unidade. Quero abençoar a cada um de acordo com sua fé. Muito obrigado pela oportunidade de conversar com vocês. Essa questão de dízimo é muito importante na nossa vida. Concordo. E eu tenho provado isso buscando ser fiel no dízimo e tenho provado dessas bênçãos de Deus na minha vida, nas minhas finanças pessoais também. Major Peter, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado pelo seu trabalho. Pedimos e rogamos a Deus que você seja muito abençoado ainda aqui no Brasil e também com a sua equipe. Transmita o nosso agradecimento, o nosso carinho à sua equipe no departamento lá de finanças. Nosso compromisso, em primeiro lugar, é com Deus. E esse compromisso ele se expressa no trabalho que nós temos desenvolvido. E nós desenvolvemos esse trabalho para as pessoas que menos têm, aquelas que mais são sofridas, mas são alvos do amor de Deus. Queridos amigos e amigas, terminamos então esta entrevista com os nossos corações imensamente gratos pela atenção de cada um de vocês. Somos gratos a Deus pela forma e pela força que Ele nos dá e pela ajuda de todos os nossos colaboradores nesse Brasil maravilhoso. Para terminar, peço que continuem orando por aqueles que perderam amigos e familiares nesse tempo tão difícil de pandemia. E também intercedam, continuem intercedendo por aqueles que estão passando por esse momento difícil, por aqueles que ainda estão enfermos. Vamos erguer as nossas vozes, orando, para que também Deus possa afastar este vírus, não somente da nossa família, do nosso país, mas do mundo. Orem pelos oficiais que recentemente tiveram mudança, tiveram agora uma nova
nomeação. Que Deus continue usando suas vidas nesta nova e desafiadora jornada que farão. Continuem apoiando agora as campanhas que temos de esforço nacional, a mão ajudadora. Vamos dar com alegria. Que Deus os abençoe.